Também podemos dizer que várias armas foram retiradas da propriedade de McKee, e há uma ligação preliminar do nosso NIBIM com uma das armas que a conecta aos homicídios. Essas são as últimas informações das autoridades sobre os assassinatos brutais do dentista de Ohio Spencer Tapp e sua esposa Monique. O caso chocou o país. Mesmo após hoje, ainda há muitas dúvidas e teorias sobre o ex-marido de Monique, Michael McKee, atualmente sob custódia, acusado dos assassinatos. Qual foi a motivação? Quais são as provas? Quais são as defesas? E especialmente depois que acabamos de descobrir um novo detalhe importante supostamente relacionado ao passado de McKee. Exploramos essas questões com o advogado criminalista Brian McMonagle. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Agora, rapidinho, se você está postando coisas nas redes sociais, se você trabalha com criação de conteúdo, talvez esteja se perguntando como conseguimos publicar tantos clipes dessas histórias tão rápido. Nós usamos algo chamado Opus Clip, editor de inteligência artificial, tudo em um que facilita cortar, criar e enviar vídeos para qualquer plataforma com inteligência artificial. O Opus Clip gera B-roll, reenquadra as imagens e até limpa o áudio. E é muito fácil, você só precisa acessar o Opus Pro/lateral. Cadastre-se. Faça upload e em minutos terá clipes prontos para TikTok, Shorts e Reels. O Opus Clip é sua solução completa. Com o Opus Clip, nossos produtores trazem atualizações virais de tribunais instantaneamente. Acesse Opus Pro/lateral para ganhar uma semana grátis. E 50 de desconto, a ferramenta mais poderosa para compartilhar ideias e editar como profissional. Falando em um caso bizarro. Um cirurgião vascular acusado de matar sua ex-esposa e o marido dela lá em Ohio. Uma ex, aliás, porque quase 9 anos depois viajando supostamente para Illinois e sendo preso. O Sidebar agora trata do assassinato do dentista Spencer Tapp, 37, e de sua esposa, 39, e o responsável por tudo, Michael David McKee, 39 anos, foi acusado de 2 acusações agravadas de homicídio qualificado. As autoridades afirmam que os assassinatos foram premeditados e planejados. Estamos falando de premeditação, o que é interessante. O que leva as autoridades e promotores a crerem que isso foi premeditado ou até planejado. Eles não revelaram muita coisa, e isso é o que torna tudo interessante aqui. Existem muitos aspectos legais sobre os quais não temos clareza. Há questões de motivação, defesa, provas, teorias, especulações e conspirações. É sobre isso que quero falar agora. Mas antes mesmo de fazermos isso, tivemos hoje uma coletiva de imprensa lá em Columbus, Ohio. Certo? E foi lá que as autoridades discutiram as novidades mais recentes da investigação. Então, além de aparentemente terem recuperado armas de fogo na casa de McKee, eles também disseram o seguinte: acreditamos que Michael McKee, responsável pelos assassinatos de Monique e Spencer Tapp, está sob custódia. A investigação continua ativa, com detetives analisando provas, dicas e vídeos. Não podemos falar sobre todos os detalhes específicos relacionados a este caso, pois não queremos comprometer o objetivo final de uma condenação. Mas o que podemos dizer é que este foi um ataque direcionado, um ataque relacionado à violência doméstica. Como sabemos, McKee é o ex-marido de Monique Tapp. Não há muitas informações. Sabemos que, em 30 de dezembro, os Tapp foram encontrados mortos a tiros em casa, em Columbus, Ohio. Não havia sinais de arrombamento, o que pode indicar algo. Na época, nenhuma arma de fogo foi encontrada. Embora agora, com base na coletiva de imprensa, parece que talvez várias armas tenham sido retiradas da propriedade de McKee. E houve a recuperação, aparentemente, dessa arma ligada ao homicídio. Essa é de fato a arma do crime? E realmente, com o que a polícia podia contar? No início, havia uma filmagem de vigilância mostrando alguém de moletom e escuro andando em um beco perto da casa, entre 2 horas e 5 horas da manhã. A polícia suspeita que o crime foi antes das 4 horas. Os Tapps só foram achados às 10 horas, quando a polícia atendeu ao chamado. Após Spencer faltar ao trabalho,
Registros policiais indicam que ele sofreu vários ferimentos por arma de fogo e Monique foi atingida pelo menos uma vez no peito. Isso também diz muito. Os filhos deles foram achados ilesos na casa. Mas você consegue imaginar? Consegue imaginar como será a vida deles agora? Agora precisamos falar sobre a principal evidência que conhecemos até agora. Certo, essa é realmente a principal evidência que temos, o carro. Isso é fundamental. De acordo com uma declaração juramentada de causa provável apresentada neste caso, abre aspas. Durante a investigação subsequente, os detetives conseguiram identificar um suspeito por meio de câmeras de vigilância do bairro. Esse suspeito foi rastreado até um veículo que chegou pouco antes dos homicídios e saiu logo após os homicídios. Detetives identificaram melhor o veículo e o ligaram a Michael Mackey. Os detetives localizaram o veículo em Rockford, Illinois, e encontraram evidências de que Mackey estava em posse do veículo antes e depois dos homicídios. Aliás, Mackey trabalhava no OSF St. Anthony Medical Center, em Rockford, e tinha um apartamento no centro de Chicago. Ele compareceu ao tribunal esta semana. Foi em Illinois onde ele foi preso. Ele não contestou a extradição para Ohio. Tecnicamente, ele poderia ter apresentado alguns desafios legais para lutar contra isso, mas muitos especialistas jurídicos vão te dizer: por que lutar contra isso? Por que perder tempo? Só volte, enfrente as acusações aqui, tente conseguir fiança, se possível. E o advogado dele indicou que ele pretende se declarar inocente assim que voltar para Ohio. Mas agora aqui estão as principais perguntas. Primeiro de tudo, por quê? Se as acusações forem verdadeiras, qual é o motivo, depois de todo esse tempo, estando divorciados, separados, qual é a prova contra ele? Além do carro, o que poderia ser uma defesa? Registros mostram que Monique e Mackey casaram em 2015, mas ela pediu divórcio 2 anos depois. Aparentemente, ele ficou mudando de estado desde 2020 até se estabelecer em Illinois. É estranho. A ABC6 obteve o processo de divórcio e, aparentemente, ele afirma que o divórcio, que aliás foi supostamente amigável, ocorreu por motivos de incompatibilidade. Curioso, pois em um vídeo de casamento entre Monique e Spencer, ela disse em seus votos: "Eu tive uma grande jornada até chegar até você. Incontáveis encontros ruins no Bumble, relacionamentos errados e rios de lágrimas." Agora, por um lado, você tem a vizinha de Mackey, Garra Lynn Colerick, dizendo do LSTV que ele não parecia ser alguém que faria algo assim. Conversei com esse homem durante um churrasco na piscina, elogiando o dia, e depois descobri que ele era um assassino. É meio chocante, mas segundo o The New York Post, a família Tepe já esperava a prisão de Mackey. Um parente anônimo aparentemente disse isso ao The Daily Mail. Abre aspas. "Não foi absolutamente um choque para ninguém. Já esperávamos, mas não comentamos para não prejudicar a investigação." Agora, minha colega Anginette Levy, lá no Crime Fix, na verdade, entrevistou o cunhado de Spencer e Monique e ouviu atentamente o que ele tinha a dizer sobre quaisquer suspeitas em relação a Mackey. Desde o momento em que isso aconteceu, pelo que estou ouvindo de você, parece que todos vocês pensaram imediatamente que era o Dr. McKee, que ele era o cara. A família obviamente disse à polícia, aos detetives, que eles precisavam ir falar com esse cara. Sim, com certeza, e não só a família. Eu sei que amigos, ex-colegas de trabalho da Monique, muita gente sabia e ela não. Uma coisa que eu realmente gostava na Monique é que ela não tinha vergonha de falar sobre essas experiências. Acho que era meio que uma forma de terapia para ela. Não imagino quantas dicas eles receberam sobre ele para nós. Conhecemos a Monique em 2018, quando o Spencer nos apresentou, mas já suspeitávamos por causa do que ela nos contou e suas histórias. Ela só o chamava de ex-marido, nunca pelo nome. E sinceramente, o quanto ele era um monstro. E sabe, ela fez tudo o que pôde para se livrar daquela situação, conheceu Spencer e viveu uma vida muito feliz. Além disso, devo te contar. Durante a coletiva de imprensa de hoje, as autoridades anunciaram que não tinham nenhum relato de abuso envolvendo Monique e Mackey.
Algumas informações da investigação não podem ser compartilhadas, mas talvez saibamos depois. A questão principal é: houve alguma comunicação? Houve alguma ação do réu antes disso? Ele estava tentando entrar em contato de alguma forma? Ele estava expressando algum tipo de opinião sobre Monique e Spencer? Essa também vai ser uma grande questão nesse caso. Vou dizer o seguinte: descobrimos essa nova informação ao refletir sobre o que poderia estar acontecendo com McKee. A revista People noticia que ele era processado por negligência médica após uma cirurgia mal feita em Las Vegas, onde um catéter de quase 23 centímetros quebrou na perna de um paciente. Sabe o que é estranho nisso? Depois que o processo foi movido contra ele em setembro de 2025, ou pelo menos quando ele foi incluído no processo, houve uma tentativa de entregar a queixa para ele. Com base na conversa com um colega, parecia que McKee não podia ser encontrado, que ele desapareceu. Agora deixe-me acrescentar algo. Segundo o Columbus Dispatch, não há histórico de registros disciplinares ou ações sobre a licença médica de McKee. Ele não parece ter antecedentes criminais. Aparentemente, ele já teve uma licença de caça em Ohio em algum momento. Enquanto aguardamos McKee no Tribunal do Condado de Franklin por acusações de assassinato, creio que as provas precisarão ser analisadas por um grande júri para a acusação formal. Precisamos entrar nas teorias. As teorias sobre o motivo, defesa, provas, qualquer especulação. É nisso que quero focar agora. Certo. Agora quero chamar um amigo do programa. Faz tempo que não vemos Brian J. McMonagle, renomado advogado de defesa criminal do escritório McMonagle, Perry, McHugh, Mishak e Davis. Muito obrigado por dedicar seu tempo, Brian. É realmente muito bom te ver. Este é um caso enorme. Primeiro preciso perguntar: por que as autoridades ainda falam tanto sobre as provas? Precisaram confirmar que McKee é quem aparece nas imagens de vigilância. Parece para mim que a única prova definitiva que eles podem ter é talvez as imagens de vigilância. O carro será o tema. Agora informam que acharam uma arma possivelmente ligada aos homicídios. Por que não revelam mais provas agora? Também já me perguntei isso. Quando olhei para o depoimento de causa provável que justificava a prisão dele, não havia fatos que sugerissem que há provas suficientes para sustentar uma acusação. Isso geralmente ocorre porque haverá um grande júri envolvido e tentam manter essas informações em sigilo. Às vezes, eles mantêm certas informações em sigilo para que só o assassino saiba, caso o entrevistem ou porque o caso ainda está em andamento. Eles podem não ter DNA nem impressões digitais ainda. Eles talvez ainda não tenham realizado as buscas e investigações necessárias para as próximas semanas e meses. Boa pergunta! Normalmente dizem, temos a prova, temos o vídeo, mas aqui só conseguem colocá-lo na cena do crime. E é isso. Vou falar disso em 1 minuto. Tenho que dizer, eles elevaram isso para homicídio qualificado. Então você está dizendo que, de acordo com a lei de Ohio, cálculo e planejamento prévios, você está dizendo que isso foi premeditado. Você está dizendo que isso foi planejado. Para mim. E, aliás, eles estão tentando fazer isso para conseguir prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Pelo que me parece, sabe? À primeira vista, sim, alguém aparece naquele lugar, naquela casa, sem arrombamento, supostamente mata eles e depois vai embora. Sim, por si só, eu diria que mostra premeditação. Ou eles têm algo mais? Há evidências de planejamento, premeditação, ou de que ele sabia ou planejava essa viagem. Se for verdade que existe uma prova que eles ainda não revelaram, isso sustentaria homicídio qualificado. Isso sustentaria cálculo e planejamento prévios. Eu sinto que eles têm mais alguma coisa. Posso garantir isso, né? O que eles fizeram e talvez ainda façam é analisar registros telefônicos. Eles estão procurando mensagens de texto, estão procurando por evidências telefônicas que sustentem a conclusão deles sobre a motivação. Vão rastrear o telefone dele, sabe? Eles vão analisar os dados das torres de celular dele para saber quanto tempo ficou em Columbus naquele dia e se já esteve lá antes para observar a área.
Tudo isso estará no telefone dele. Posso garantir que o caso será totalmente circunstancial, mas com provas circunstanciais. Isso pode ser uma guilhotina para ele se fornecer a prova de motivação que se acredita ter causado essa tragédia. Você acha que há atividades online, mensagens ou redes sociais para observar os movimentos dele? Também quero saber se ele se comunicou com Monique, a ex-esposa, ou teve qualquer contato relacionado a ela, pois isso é uma questão importante. Tipo, depois que eles se divorciaram e ele saiu da vida delas, pelo que dizem, eu fico me perguntando, nos meses, semanas e dias que antecederam, será que havia algum tipo de ligação entre ele e os tipes? Eles claramente estão analisando isso, e eu suponho que eles tenham essa informação, e se não tiverem, então o que vão fazer é investigar ele. Houve uma deterioração da mente dele, ele entrou em depressão, eles vão conversar com as pessoas ao redor dele, provavelmente já fizeram isso. Por que após tantos anos de divórcio surge tanta raiva e animosidade a ponto de causar esse assassinato brutal? Meu palpite é como disse antes. Esse tipo de conduta geralmente leva a situações em que as autoridades não vão ter dificuldade para encontrar, sabe? Ele pegou algum carro, levou até lá, voltou para Ohio. Seja o que for que ele pensou, não foi bem pensado. Acho que haverá pouca pista para eles acharem. No celular ou computador dele, talvez só vejam buscas no Google, mas o que ele realmente procurou? Ele comprou uma arma há pouco tempo. Quanto tempo estava com ela? Devem ter comparado o calibre com as armas que ele tinha. Será um caso baseado em evidências circunstanciais conduzido pela promotoria do condado de Franklin, que é muito competente. E veja, é possível. Se as acusações forem verdadeiras, alguém pode atacar um ex-cônjuge um mês após o divórcio ou 8 anos depois do divórcio. Às vezes, isso deixa marcas e você não sabe o que alguém pensa. Por isso, promotores não precisam provar o motivo. Isso ajuda a contar a história, mas a grande questão é o porquê. É muito estranho. E quando você ouve relatos de membros da família, ou sabe, pelo menos tem esse depoimento do cunhado, depois, reportagens sobre o que a família já sabia, que não foi surpresa, que McKee poderia ser o responsável e seria preso. Acredito que a família está bem envolvida na investigação e sendo interrogada pelas autoridades. Eles sabiam desde o início, parecia óbvio, não houve arrombamento. Então, por que ocorreu o assassinato? Desde o começo, a família deve ter apontado o dedo para ele. Qual é a explicação dele para estar lá na noite do assassinato em uma cidade onde ele não mora e depois voltar imediatamente? Então, sabe, há muitos problemas que ele vai ter que resolver e a equipe de defesa dele vai ter que resolver. Concordo, acho que a família logo indicou essa direção à polícia. Bem, nenhuma entrada forçada. Se isso for verdade, isso significa que ele foi convidado a entrar. Isso significa que não houve um conflito no início. Os TPs esperavam por ele ou ele apareceu e foi convidado. Porque seria muito diferente se alguém tivesse quebrado uma janela ou arrombado a porta. Nenhuma entrada forçada. Isso complica o caso para os promotores? Ajuda a defesa? Comente sobre isso. Eu acho que isso ajuda os promotores, para ser sincero, porque se não houve entrada forçada, então por que você deixaria alguém entrar? Sabe, é sempre um amigo, é alguém, aqui no caso, é um ex-marido. O que você está fazendo aqui? E então ele já começa a atirar assim que entra na casa? A falta de entrada forçada desde o começo indicou que procuravam logo alguém conhecido por ele ou ela. É um ex-cônjuge, é um amante, é alguém que poderia fazer o impensável aqui. A ausência de entrada forçada favorece mais a acusação do que a defesa. É cedo na investigação, mas você se pergunta se há confissão. Apareci na casa deles e entrei, iniciando um debate sobre o ocorrido e o que as evidências mostrarão. Será interessante analisar as evidências disponíveis. Você comentou sobre isso? Faltam detalhes sobre as imagens de vigilância ou como rastrearam o carro até Ham e depois até Rockford, Illinois. Mas se de fato for o mesmo carro e ele estava lá durante aquele período crítico e depois voltou para Illinois, e eles rastrearam até ele,
Quero dizer, acho que quais são algumas maneiras que a defesa pode atacar esse tipo de prova, porque parece bem forte. Isso é uma dor de cabeça para eles e eu imagino que provavelmente não há uma identificação real a partir do vídeo que eu vi. Eles vão contestar a identificação, alegando falta de prova de que ele dirigia o carro ou entrou na residência. Eles vão questionar se não houver DNA e tenho certeza de que vasculharam toda a casa procurando por isso. Eles vão checar o carro e buscar DNA. E, novamente, o que a defesa fará? No julgamento do Simpson, parecia impossível ele vencer no início. Não digo que ele terá a defesa perfeita, mas vão analisar o DNA e a ausência de provas de que esteve na casa. Estar na residência ou perto dela não garante condenação. Ele fez alguma declaração, de novo? Eles vão analisar aquele telefone, sabe? Agora eles vão conseguir rastrear aquele telefone. Se ele fez isso, será que foi esperto e deixou o telefone em casa? Porque se não fez isso, aquele telefone rastreia cada passo dele? Acho que, como você disse, Jess, eles vão buscar evidências de motivação. Por que ele fez isso de repente após tantos anos? O que desencadeou isso? Teve alguma discussão ou problema? Algo aconteceu no trabalho dele? Ele perdeu ou estava perdendo o emprego? Isso o levou a um lugar bem sombrio? Essas são as perguntas a serem respondidas. Sem essas respostas, a defesa alegará que não há prova além de qualquer dúvida razoável. Não me diga que ele estava em Columbus, me conte mais. Você acha que as autoridades já sabem disso? Por que não comentam ou explicam nesta fase da investigação? Você deixou claro por que eles evitam comprometer-se, principalmente sem acusação do grande júri. Você acha que eles sabem o motivo e comentam sobre a busca por isso? É essencial que os promotores expliquem isso aos jurados. Sam. Você não precisa provar o motivo, mas os jurados querem um. Acredite em mim. Eles sempre querem um motivo. Em 40 anos nunca vi um júri que não quisesse, especialmente em assassinato. E eu realmente acho que eles sabem, não acho que teriam indiciado esse cara se tudo o que tivessem fosse o carro. Você falou de uma arma, isso é sério, caso eles consigam uma. Se ela for do mesmo calibre do que tiraram do corpo, né, ou de qualquer uma das balas que encontraram na cena, aí sim é jogo que bate. Se eles têm registro recente dele comprando ou possuindo arma do mesmo calibre, não sei, mas se tiverem, ele está lá e não houve arrombamento. Você vai ter um caminho difícil. E sobre essas informações da vida dele, além de que estava viajando para vários estados, quero dizer, sem antecedentes criminais ou ação disciplinar sobre sua licença médica, como você ouviu. As autoridades disseram anteriormente que não havia relatos de qualquer abuso entre ele e Monique, mas ele aparentemente estava enfrentando esse processo relacionado a erro médico. Ele entrou em um processo em setembro. Você busca entender a mente do suspeito e a situação. Ele é inocente até prova em contrário. Mas até que ponto isso vai ser relevante? Até que ponto isso vai fazer parte dessa história? Até que ponto isso vai aparecer em um possível julgamento? Sim, eu acho que é muito importante. Quero dizer, você vai ter que explicar não só o motivo, mas o que levou ele até esse lugar sombrio. E só de olhar algumas das imagens que eu vi em relação ao comportamento dele, etc., eles vão mostrar ele como alguém que se quebrou na vida e ficou profundamente deprimido pelos fracassos e falta de sucesso, o que realmente acontecia com ele. E que em algum momento ele atribuiu tudo isso a ela, e esse foi o motivo dele. Se eu sou o promotor agora, é exatamente para esse caminho que eu vou. Isso fez o arco se partir, e quando o arco se parte, você faz coisas que são incompreensíveis. E eu estou presumindo que é essa a direção que eles vão tomar. Acredito, com base nas reportagens, que o ferimento desses dois. Ele foi baleado várias vezes e ela levou um tiro no peito. Isso faz sentido? Esse tipo de ferimento te conta uma parte da história e te dá uma indicação de quem pode ter feito isso? Bem, não necessariamente. Não acho que isso mostre quem fez, mas indica que uma de duas coisas. Uma, que ele queria, que o atirador queria os dois mortos, ou que alguém tentou ajudar alguém durante o assassinato e acabou sendo morto também. Sabe, eles realmente não vão se preocupar com isso, porque você sabe,
se ele queria matar os dois ou queria matar um e o outro acabou atrapalhando, ou tentou salvar ela, ou ela tentou salvar ele. Seja qual for o caso, se eles conseguirem colocá-lo dentro daquela residência, se conseguirem ligar uma arma a ele e se conseguirem reunir evidências circunstanciais suficientes de motivo, vai ser um caso muito difícil para ele ganhar. Acho que você está totalmente certo. Isso demonstra intenção de matar. Localização das balas e ferimentos é o ponto-chave, principalmente em Ohio. E eu acredito que eles têm um processo de audiência preliminar, onde a promotoria teria que apresentar as provas que consideram suficientes para mostrar que há causa provável para sustentar as acusações. Este caso pode ir a julgamento sem audiência preliminar? No momento em que aprendemos muito mais informações sobre o caso, em que descobrimos muito mais sobre as provas em um caso, Não há dúvida, mesmo sendo um padrão prima facie, eles vão apresentar provas agora. Ohio é, pelo que entendo, um estado que utiliza o grande júri, então, às vezes, quando há uma acusação por grande júri, não haverá uma audiência preliminar. Muitos estados com acusações por grande júri, ao contrário da Pensilvânia, não realizam audiências preliminares. Eles dizem, olha, um grande júri te indiciou, você vai a julgamento e eles vão entregar as transcrições do grande júri, você vai receber a descoberta e vai ter acesso às provas. Se um grande júri indiciar, não sei ao certo, vou checar se Ohio pede audiência preliminar. Você está certo, se houver, é a primeira chance de testar as provas? É sua primeira chance de contra-interrogar e analisar as provas deles. Brian McMonagle, obrigado pelo seu tempo. O caso evolui rápido e recebemos informações em tempo real. E realmente sempre agradeço por você vir aqui e explicar tudo para nós. Muito obrigado. É um prazer, é bom ver você. E isso é tudo o que temos para vocês agora, aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.